O vídeo hoje é sobre mulheres da nova era. Não é? É alguma terminologia que começamos a ouvir. Quem o pratica sabe o que é. Quem não o pratica fica com curiosidade, mas muitas vezes não sabe realmente o que é que estamos a falar. Por isso, hoje o vídeo é para nós desconstruirmos o que são as mulheres da nova era. Na realidade, deveria-se chamar regresso às origens, não é? Porque há muitos estudos históricos que dizem que a humanidade começou com sociedades matriarcais, que depois foram destruídas. Por isso, isto é o regresso à origem. Não é? Na prática, nós estamos a falar de nivelação de poder. Há vários poderes, não é? Por isso, aqui hoje também vamos desconstruir a diferença entre mulheres da nova era e femininismo, que não é a mesma coisa. Lutam por poderes diferentes, não é? Ora, vamos lá então desconstruir. Por isso, as mulheres da nova era é uma missão no feminino. Por isso, é a mulher que quer não ter mais direitos, mas conhecer-se melhor. Porque uma pessoa, quando se conhece melhor, retira poder aos outros. Sendo que os outros podem ser do género masculino ou femininos. Aqui há sempre o eu e o outro. Não é? Por isso, quanto mais eu me conhecer, menos poder tem o outro sobre mim. Tá? Depois, como eu disse, um regresso ao feminino e a parte matriarcal do pensamento. Porque realmente, pela lógica, a mulher devia dominar. Porque é ela que gera a vida. Não é? Mas se calhar no decorrer da história foi essa especificidade que lhe retirou o poder, não é? Porque o homem em si, não é? Que fisiologicamente e biologicamente é mais forte, mais robusto, foi arranjando formas de conquistar. Uma delas, que começou muito cedo na humanidade, foram as guerras. Por isso, quando havia guerras, disputas, o corpo maior e o corpo mais musculado e o corpo com mais resistência vencia. Por isso é que hoje em dia existem muitas mulheres que tentam igualar os homens em feitos físicos, quando na realidade isto é um disparate, não é? Eu, como homem, não preciso saber se uma mulher consegue fazer o mesmo que eu. Eu não sou igual a ela. Ela não é igual a mim. Cada um de nós tem um papel. Não pode, mas haver um papel de dominadores e dominados. Não é? Isto é que tem que ser retirado da equação. Por isso, quais são as pretensões das mulheres da nova era? Não é? A consciência do eu. Por isso, na prática, estas mulheres começam a saber que são individualidades, não é? As pessoas perguntam, mas as pessoas, todos nós somos individualidades, as pessoas não sabiam. Não. Há vidas que não permitem às mulheres saberem que são individualidades, porque elas fazem parte de um todo. Por isso, isto depois acaba sempre por quase ser uma conquista dela sobre ela, não é? Por isso, ela começa-se a sentir que pode ser ela. Isto às vezes são vitórias, não é? E sucessos. Não é? Eu tenho muito orgulho das mulheres que conseguem, por elas, não é? Encontrar o eu. Porque realmente, quando nós conhecemos o nosso eu, conhecemos coisas que nem os outros conseguem ver, não é? E não deixamos os outros usarem algumas das nossas qualidades ou defeitos contra nós. Depois, claramente um autoconhecimento. Quanto mais a mulher se conhecer, melhor. Equilíbrios de energia, por isso na prática empoderam. Como é que se equilibra energias? Só há duas formas. Ou eu retiro energias a alguém, ou eu dou energias a alguém, não é? Ou eu fico com as minhas energias e os outros ficam com as energias deles. Não é? Isto são os equilíbrios, ou desequilíbrios, não é? Por isso, é aqui que nós temos que ver se nós na vida estamos a alimentar com as nossas energias os outros, por isso ficando sem elas, se estamos, ao contrário, a retirar energias dos outros, que são as tais vítimas e os coitadinhos que andam por estas vidas, não é? Que retiram muitas energias às pessoas. Ou então, nem retiram nem dão, não é? Cada um tem as suas energias e cada um trabalha as suas energias à sua maneira, não é? Claramente, trabalhar a autoestima, não é? Empoderar a mulher ganha confiança, segurança no saber fazer e no que pode decidir. E confiança, por arrasto, não é? Ficam pessoas mais confiantes. Atenção que os contextos nestas situações também influenciam muito, não é? Ninguém pode dar independência ao seu eu quando está num contexto abusivo, em que a pessoa não pode ter um eu. Tem que ser
parte do todo. Não é? Os contextos aqui influenciam muito. Por isso é que as mulheres da nova era têm denominadores comuns em termos de contextos familiares, em termos de estados de vida, em termos de desenvolvimento. Por isso, não é qualquer pessoa que decide isto, porque isto é uma procura própria, geralmente fruto de aprendizagens. Ora, encontrar adolescentes que sejam mulheres da nova era só se forem influenciados por mulheres da nova era, porque se estiverem no contexto natural, elas não é esta a prioridade delas de procura. Elas querem primeiro uma socialização e depois da socialização é que vão ver se tiveram um domínio ou se perderam um domínio. E aí sim começar nesta cultura de autoconhecimento, de autoempoderamento. O domínio aqui tem sempre a ver com os outros, porque se nós vivemos numa ilha, sozinhos ninguém nos retira poder, mas nós vivemos em sociedades e as sociedades retiram poderes a toda a gente, ao género, feminino ou masculino, a especificidades, por exemplo, brancos, pretos, amarelos, né? Gordos, magros, peludos, sem pelos, carecas, nós estamos categorizados. Tudo isto nos retira poder, não é? Porque se nós não encaixarmos em determinada categoria, não temos o poder das pessoas que estão naquela categoria. E isto é que faz os desequilíbrios, não é? Esta é que é a procura. É deixar de estar neste contexto, não é? Por isso, a necessidade aqui é sair dos comparativos. Todas as mulheres da nova era retiram-se dos comparativos. Por isso, para elas, os outros, eles ou elas, não interessam nos comparativos. Só interesso eu. O quanto eu sou bom, o quanto eu faço bem, o quanto eu me esforço, o quanto eu me dedico. Eu. Né? Sai do comparativo. Não estão no eu dedico-me comparado com aquela pessoa mais ou menos, eu esforço-me comparado com aquela pessoa mais ou menos. O comparativo é que nos diminui. E só a idade é que nos dá essa aprendizagem, né? Que nós passamos a vida toda a comparar-nos com os outros, quando na prática nós devemos estar a construir a nós próprios. Né? Por isso, temos que ter aqui atenção, e agora esta é a explicação que tem que ser dada, de que mulheres da nova era e femininismo não é a mesma coisa. Né? Por isso, vamos lá desconstruir isto. Né? Femininismo é uma luta de poderes entre género, mulheres e homens. Né? Mulheres da nova era, existe aqui um poder, mas é entre eu e os outros. Isto faz toda a diferença. Por isso, podem haver, como é lógico, mulheres da nova era feministas, não é? Mas há poucas feministas mulheres da nova era. Porquê? Porque as feministas precisam do grupo para ter poder sobre o outro grupo, não é? Por isso, uma mulher feminista fará pouca diferença. Como, se houvesse só um homem machista, fazia pouca diferença. O problema é que os machistas reúnem-se em grupos de machistas que fazem as sociedades e as mulheres feministas, para lutar contra este poder, têm que se agregar. Por isso, há aqui logo esta diferença entre a quantidade. As feministas são pessoas que estão a lutar por direitos igualitários, oportunidades, poderes iguais. As mulheres da nova era não estão neste poder, estão no eu e os outros. Esta é a grande diferença. As sociedades matriarcais já foram estudadas. O problema é que até no estudo da história existe machismo. A maior parte dos historiadores são homens, por isso na prática foram apagando rastros, e aqui a religião católica teve grande culpa, porque grande parte do estudo da história era feito inicialmente pela Igreja Católica e na prática foi apagando tudo aquilo que não interessava para o seu argumento de religião. Porque existem historiadores desviantes, por isso aqueles que não procuram o que os outros procuram, não é? E encontraram esta tal fase idílica, que era o período matriarcal, que apareceu na Europa e na Ásia, por isso foram estudados estas localizações. 35 mil anos antes de Cristo, por isso isto é bastante antigo, mas que foram extintos 4 mil anos antes de Cristo. Por isso foram extintos quando? Quando nestas culturas entraram os invasores, que geralmente vinham pela guerra, não é? Trouxeram o machismo e trouxeram uma sociedade patriarcal. E ela impôs-se. Até hoje. Não é? Nós, hoje em dia, em 2021, ainda vivemos em sociedades machistas, patriarcais. Todos nós perdemos. Não é? Mas, esta é a realidade. Temos, mas é que cada um de nós, no seu dia-a-dia, lutar primeiro pelo nosso eu, não é? E depois do nosso eu,
incluímos em grupos, não é? Esses grupos, de preferência que sejam pessoas que nem sejam feministas, nem que sejam machistas. Sejam as pessoas que existem no meio, porque isto é entre o 8 e o 80. Há o 9 até o 79, não é? Temos que ver que nas nossas educações, as que recebemos e as que damos, é que o machismo é perpetuado. Por isso, muitos dos meus vídeos eu já digo que todas as nossas educações estão erradas, porque nós estamos a aprender coisas erradas que depois aplicamos no nosso dia-a-dia. Muitas vezes só sabemos se aplicamos bem ou mal quando tomamos esta consciência do eu. Não é? Do eu. Isto que eu estou a aplicar, que aprendi, é bom ou mau para mim. Mas nós não fazemos este pensamento a não ser quando temos a maturidade suficiente para fazer. Não é? Por isso, o que é que retirou poder à mulher para ela hoje em dia ter que empoderar? Não é? A composição física. Não é? Tem menos músculo e menos resistência. Não é? Na generalidade, há exceções. As exceções são aquelas que procuram ser iguais aos homens. Não é? Tem o poder de engravidar. Ora, isto é um poder, mas na prática deu à mulher um papel específico que as retira o poder. Não é? Elas foram quase confinadas a procriadoras em determinadas alturas da história. Não é? As religiões retiraram muitos poderes, não é? Estas aqui, para mim, se há machismo e femininismo, é culpa das religiões. Todas elas, não é? Eu vou-vos já mostrar porquê. Não é? Olha, a religião católica, a mulher não pode nem deve. Não é? Isto está vertido em tudo o que a religião católica diz. Não é? Não podes fazer isto, não deves fazer aquilo. Isto há uma limitação, aqui uma formatação muito rígida. Por isso é que os homens têm mais poder na Igreja Católica do que as mulheres. Apesar de ultimamente ter havido tentativas de igualizar. Mas são tentativas, não é? Na realidade, no dia-a-dia, isto não existe. Existem homens padres, não existem mulheres padres. O budismo, não é? O budismo, que é uma religião muito mais pacifista, muito mais igualitária, mas na reencarnação reencarnam no sexo masculino. Nunca houve nenhuma reencarnação no sexo feminino. Ora, aqui também está vertido a parte da desigualdade dos géneros. Não é? Depois temos as religiões islâmicas, não é? Que são devotos a Allah. Que, na vida as mulheres não têm direitos nenhuns e depois na morte também não têm. Aliás, depois da morte até passam quase a prostitutas. Porque qualquer suicida que se suicida, a lei do Corão diz que tem 70 virgens à espera para se desfazer. Por isso, não só não têm direitos em vida, como têm que se prostituir depois no além. Não é? A religião acaba por ser, todas elas, limitadoras da nossa inteligência, porque afunilam o nosso pensar. Por isso, muitas pessoas, quando chegam a determinada altura da sua vida e põem em causa coisas, tudo, põem também em causa a religião. Mas é educacional. Nós, quando somos pequeninos, ensinam-nos e nós não podemos dizer que sim ou que não. Então, estamos a aprender. Não é? Temos que ver que também existem aqui vertentes das religiões católicas que se autonomizaram, por exemplo, os protestantes, que têm grande base mundial, que a mulher também tem o papel de procriar e coajuda do homem. Mas, na prática, na globalidade, não há nenhuma religião em que o líder seja feminino. Certo? Por isso, todos os líderes são masculinos. Por isso, isto também é o espelho do machismo. A industrialização também veio retirar poder à mulher, porque, na prática, levou-a a trabalhar como o homem, que deveria ser um poder, porque era um direito, mas elas eram, mesmo quando trabalhavam homem e mulher, ganhavam menos. Por isso, a industrialização aproveitou muito as classes femininas para quase haver uma escravatura industrial. As guerras, claro, as guerras têm um papel de apoio à supremacia do homem, né? Porque nas guerras são os homens, género feminino, género masculino, que dominam, né? E fazem todas as barbaridades, muitas vezes em crimes de guerra contra mulheres e crianças, né? Contra todas as partes mais fracas que o homem, né? A pornografia. Né? A pornografia retirou muito poder às mulheres, porque ela é o objeto. Apesar de ultimamente, há uns anos para cá, já haver muitas realizadoras de pornografia feminina. Basta ver 2 filmes pornográficos, um realizador masculino e um realizador feminino, para vermos que há diferenças até de perspectivas. Não é? Tudo isto retirou poder à mulher. Ora, hoje em dia, as mulheres da nova era querem recuperar poderes. Atenção,
nada entre géneros, homens e mulheres, querem só recuperar poderes para o eu. Né? Por isso, isto é uma evolução da pessoa. Né? A pessoa quer se conhecer melhor, quer saber até onde pode ir, até onde consegue ir, o que consegue fazer. Tem que ver que chega um ponto de uma vista da vida em que começa a ver que menos é mais, né? Isto também é uma aprendizagem, não é? E temos que ver depois também qual é a fase da vida em que a pessoa abraça esta opção. Porque, como eu digo, os adolescentes só se forem filhas ou filhos de mulheres da nova era, porque se não forem, não conhecem isto logo. Isto depois é uma necessidade que a pessoa tem em determinado momento da sua vida. Quando estão a fugir de algo ou de alguém. Por isso, quando têm que se refugiar, procuram esta parte do eu. Né? Eu consigo. Quando houveram traumas, agressões, uma vida de indiferenças, uma vida de desigualdades. Por isso, elas procuram agora o oposto. Não é? Quase uma autonomia daquilo que tiveram. Antimachismo, não é? Mulheres que foram tratadas sempre em contextos machistas, neste momento empoderam, não querem mais esse tratamento, não é? Por isso sabem que têm que empoderar pelo eu. Porque elas, como mulheres, não podem combater o machismo, mas como eu mais forte, com mais confiança e com mais segurança, consigo combatê-lo. Usam o isolamento como filtro, por isso, para filtrar pessoas, filtrar a qualidade das pessoas, para filtrar a reciprocidade, né? Dão e recebem, não é? E para desenvolver a solitude, que é diferente de solidão. Solitude é quando nós estamos bem connosco, felizes com o que temos e com as nossas capacidades. Por isso, na prática, as mulheres da nova era é algo que as torna maiores, né? As torna mais conscientes delas, né? E retira poder às outras pessoas, porque temos que retirar, e aqui eu arrisco-me a dizer quase que já não há género nisto que eu vou dizer, não é? Nós temos que retirar ao outro o poder de conhecer o nosso melhor sorriso, o nosso melhor olhar, a nossa melhor qualidade. Não é o outro que tem que conhecer isso de nós. Somos nós que temos que conhecer isso de nós para empoderar e darmos o privilégio aos outros de nos terem na sua vida. Não é? Isto é uma maneira de pensar diferente. Por isso, as mulheres de nova era pensam diferente. Sentem diferente porque sentem mais. São mais assertivas, por isso sabem o que querem. Por isso, já só sabem o que não querem e isto dá-lhes poder. Não é? Por isso, no futuro, tomara que voltemos todos a sociedades matriarcais. Porque até os homens ganham. Ainda não se aperceberam, mas foi disso.